Senhoras e senhores, chegamos para mais uma temporada incrível do meu, do seu, do nosso Side Talk. E aquele velho e bom pedido de sempre, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Convidado não é agora não, produção é hora do quê? Hora de conversa, né? Então vamos sem enrolação. Jones, telão do Felipão, roda a vinheta. Ele é formado pela PUC Paraná, especialista em Direito de Família, é um dos profissionais mais renomados da área, se tornou referência e melhor do que eu ficar apresentando aqui, é ele se apresentar para vocês. Dr. Gerson Santos, seja muito bem-vindo. Obrigado aí, Felipe. Obrigado pelo convite, primeiramente. Essa oportunidade de estar conversando sobre esse assunto, né, sobre direito de família, que é algo que traz muitas dúvidas para as pessoas, né, que gera muitas dúvidas para as pessoas. É um prazer, estou à disposição aí para trazer o que vocês precisarem. Família é complicado, né? É. Não à toa que existe a especialidade de Direito de Família, né? E eu brinco com o pessoal aqui, com os convidados que já passaram por essa mesa, que esse programa tem a arte de contar histórias da vida real. E como toda história tem um começo, eu quero saber de você como é que começou. A minha história. Bom, como você já disse, né, sou formado aí pela PUC Paraná. Venho de uma origem muito simples, né? Enfim, graças a Deus, nunca passei necessidade, não passei por isso na vida. Mas sim, minha família é muito simples, de origem de classe baixa mesmo, né? Meu pai era policial civil. A época que policial ganhava menos ainda do que ganha hoje, era difícil mesmo, 3 filhos. Era um salário baixíssimo. Eu lembro que ele fazia até uns bicos aí para complementar a renda. Trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, 13, 14 anos, já ia trabalhar. Ia cuidar de carro, que fala que os meninos ficam, né? Dá uma olhadinha aí, tio, enfim. Ajudava umas senhorinhas lá a carregarem as sacolinhas na feira, enfim, no bairro. Fazia ali de tudo um pouco, né? Num bairro nobre ali de Curitiba, né? É um Batel, que é chamado, né? O nome do bairro é Batel. E eu sempre quis fazer direito. E dentro do direito sempre quis ser advogado. Não tinha condições à época de fazer essa faculdade. Enfim, passei por outras áreas, enfim. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos quando meu pai faleceu, problema de saúde. Jovem, né? Muito jovem. O único filho homem. Aí tive que pular aí dos meus 16 para os 20 e poucos. Aí não tinha Tomar jeito. as rédeas da situação ali por livre espontânea pressão, né? Não tinha jeito, né, Felipe? Minha mãe era aquela típica dona de casa, né, do lar mesmo, né? A época, hoje em dia, minha mãe ainda consegue se virar um pouco, mas minha mãe não sabia ir ao banco pagar uma conta, não sabia sacar um dinheiro. Né? Então, ela tinha a segurança de quem cuidasse de tudo isso para ela, né? Exatamente. E aí eu tive que assumir esse papel, né, junto com a minha mãe, tentar apoiar, enfim, tentar fazer minha parte aí, né, nessa caminhada. E fui galgando, fui trabalhando, comecei a trabalhar e aí consegui um emprego, né, da área de perfumaria, que me rendia um salário um pouco melhor. Conversei com a minha mãe, não, vamos apertar, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. Vindo de escola pública, é mais difícil você conseguir entrar numa federal, né, muito mais difícil. O ensino é diferente e até tentei o vestibular para federal, confesso. Não é fácil, né? Por mais que você se esforce ali, às vezes falta alguma estrutura para te dar esse impulso. Sim, né? É difícil. É difícil você conseguir ter acesso, né? Você está concorrendo com quem teve o ensino muito mais forte, né? De um colégio particular desde o início, né? Eu, no máximo, fiz um cursinho para vestibular ali, para tentar fazer. Porque não é... Desculpa até te cortar aqui, mas até porque na época essa não era uma preocupação exclusiva sua. Você tinha outras responsabilidades, claro. Né? Você tinha uma mãe ali, você tinha uma casa, você perdeu o pai recentemente, Sim. A cabeça não vai estar boa igual alguém que tem toda a estrutura completa e se preocupa só com estudar, né? Exatamente. Tanto que nem foi a época, né, Felipe? Não foi... Porque o vestibular é comum que você está com 16, 17 anos já está pensando nisso. Não, eu fui fazer isso, eu já estava com 20 anos, né, que foi quando eu consegui fazer, né? Quando eu consegui ter o suporte financeiro para conseguir fazer. Eu consegui passar no vestibular da PUC Paraná, em Direito na PUC Paraná. Minha mãe falou, não, então vamos lá, eu vou te ajudar, vou pagar
Minha mãe pagava aí metade, 50% da faculdade, eu pagava os outros 50%. Ia lá, fazia, xerocava livro que não tinha como comprar e dava um jeito, enfim. Comecei a estagiar desde o início. Aí uma outra decisão que tive que tomar, bem complicada, porque a época, 2000 e lá vai cacetado, e eu era um salário bom para a época que eu ganhava, sabe? E aí eu pensei, tá, e aí? Mas não tinha nada a ver, eu trabalhava com perfumaria. O que eu vou fazer, gente? Não quero só ser formado em Direito. O Direito te abre um leque gigantesco de profissões que você pode exercer. Você já tinha ali um sonho que você queria... advogar. Falei, eu quero advogar. E, cara, eu vou ter que largar isso. Vamos pensar assim, vamos pensar em 2006, Felipe, sei lá, você ganhando aí um salário de R$ 1.500, em 2006 era um ótimo salário. Sim. Você pensa quase 20 anos atrás já, né? Era um ótimo salário. E eu ia trocar, não, agora eu vou ter que estagiar. É isso que eu vou ter que fazer. Eu quero advogar, eu vou ter que estagiar em um escritório. Aí fui lá para ganhar, o meu salário inicial era R$250. Olha aí, 10 vezes praticamente menos para você seguir seu sonho. Cara, não tem outro jeito. É isso. Eu vou ter que ir por esse caminho. E fui. Entrei no GON Advogados, proprietário do Dr. Blas Gon Filho, que é minha referência há muitos anos. Dr. Silvano, que foi meu primeiro chefe. Ele não gosta que chame de chefe, ele fala que quem tem chefe é índio. Ele fala isso para mim. Doutora Ana Lúcia Arruda, que foi também que me ajudou no início ali, me deu oportunidade do estágio. O Fernando, que foi a pessoa do fórum que me indicou para o estágio, enfim. Estagiei só lá, desde o início. De lá, me formei lá dentro, né, na PUC. Fiz os 2 anos que eles podem fazer contrato de estágio. Depois me contrataram como assessor, depois como associado. E de lá saí para abrir o meu escritório. Não trabalhei em nenhum outro escritório, além disso, só com eles lá. E estou aqui hoje, né? Essa caminhada. E você, analisando toda essa sua passagem, essas dificuldades que você teve, até chegar na academia, o que você diria que foi o mais difícil, o ponto mais difícil que você enfrentou? Você pensou em algum momento, mesmo sendo o sonho da sua vida, em deixa isso para lá, vamos fazer depois? Várias dificuldades, Felipe. Uma financeira, né? Para mim essa foi a principal. Era a principal, né? Era a principal. Eu ajudava em casa, tinha essas questões todas aí, né? Da ausência do meu pai. Eu lembro que a gente passou um período que foi complicadíssimo, a gente ficou sem receber nada, porque minha mãe tinha dado entrada para receber. Hoje ela recebe, tranquilo, a pensão por morte que meu pai deixou. Mas a gente ficou, acho que quase 6 meses sem receber, até o Estado liberar, enfim, a gente tinha que se virar. E eu tinha medo de ter que passar por isso de novo, sabe? Desses perrengues, assim. Tinham várias situações, né? Não era fácil. Gente, os preconceitos que enfrentava, não tem jeito. Você está na PUC, vocês aqui de São Paulo sabem muito bem o que é o estudante da PUC, como vem o perfil do estudante padrão PUC, né? E eu não era o perfil padrão PUC. Enfim, o pessoal chegando com carrão, o pessoal, enfim, não tinha que estagiar, não tinha que trabalhar, e eu tinha essa necessidade, eu tinha que fazer, né? Tem que ter como se manter ali em pé, né? De alguma forma. Não era fácil, mas não faria nada diferente. Se tivesse que voltar, você vai ter que voltar, você faria tudo igual você faria igualzinho. Faria igualzinho. Nunca imaginei estar onde estou. Nunca, sou grato, mas nunca fui à pretensão. Até com a Tamires já conversei isso. Nunca imaginei o Instagram chegar ao tamanho que chegou, nunca imaginei que o escritório chegaria a todos os estados do Brasil, a ter o número de clientes que o escritório tem hoje. Sou grato mesmo, espero que continue assim, trabalhamos para isso, mas nunca foi a pretensão. A pretensão foi sempre ajudar de alguma forma que a advocacia levasse alguma transformação para essa sociedade. Era esse o objetivo sempre, mas não esperava. Acho que o grande ponto aí foi não desistir nunca, né? Porque você teria tido a opção de continuar onde estava, com um salário bacana, mas não ter seguido seu sonho, ter estado tarde demais. Sim. Teria a opção de ter cursado 1001 outras coisas paralelas ao trabalho que você já tinha para manter o seu salário e ter seguido outra carreira, mas será que você teria o tamanho que tem hoje? Pois é, será?
né? Eu vejo, por exemplo, eu me sinto confortável daí quando vejo o mercado que eu trabalhava, como ele diminuiu hoje, né? Principalmente com a pandemia, pós-pandemia, que a internet acelerou demais, né, o acesso das pessoas, as coisas, as questões todas. Cara, mais que na velocidade da luz, Sim, né? é absurdo. E aí todo mundo compra por ali, né? Eu lembro que, à época, perfumaria a gente trabalhava... Eu representava algumas marcas, né? Dolce & Gabbana, Hermès, enfim. Eu representava essas marcas dentro das lojas. E aí eu lembro que natais, assim, Felipe, faziam filas de pessoas para comprar. Então era porque você ganhava dinheirinho, né? Que era comissão, que era... Sim. Você ficava louco ali pegando o cliente à torta e à direita, falando, não, compra aqui, compra mais, compra para todo mundo. E hoje em dia não tem mais. Eu vejo assim que as pessoas quase não compram. Eu, se falar que eu não me recordo, a última vez que entrei assim, para comprar, você compra na internet, né? Tudo muda, né? A gente faz compra hoje de casa pela internet. Hoje você quase não anda com dinheiro físico na carteira. Não anda. Cheque é um negócio pré-histórico, né? Sim, Veja, e a loja que eu mais trabalhei, que era a Petit Parfum, que era o senhor Antônio Molon, proprietário, que hoje é cliente do escritório, cliente empresarial do escritório. Ele fechou as lojas. Ele tem outros segmentos que ele trabalha, mas as perfumarias ele já não trabalha mais, entendeu? Então, acho que fiz a escolha certa aí de encerrar esse ciclo naquele momento e me arriscar. Faz tudo parte do processo e as coisas acontecem não no tempo que a gente quer, né? Não. Mas você olha para trás e fala, tudo faz sentido, né? Faz. Uma coisa vai ligando na outra. E até em complemento a isso, que lições hoje você tira de tudo isso? Para quem está te ouvindo agora, o que você deixaria de exemplo na tua história e que quem tem às vezes alguma coisa parecida está pensando em ir por um caminho, mas que você, vamos tentar desse jeito que é legal? Primeiro, o que você já disse, né, Felipe? Não desista. Não desista. Irão aparecer inúmeros obstáculos. Inúmeros obstáculos. Tente sempre. Tente sempre. Sempre tente. Seja a oportunidade que for para você, tente. Veja, já, como disse, fui lá e me arrisquei no estágio. Fui lá e no início, quando abri meu escritório, tinha outros 2 sócios. Hoje o escritório é só meu. Eles decidiram ir por outro caminho. Mas eu quis fazer com sócios, depois só com um sócio, depois me arrisquei sozinho. Arrisque-se. Arrisque-se, senão você não vai construir nada só no seguro. Obviamente que você também não vai fazer loucuras, né? E não dá para fechar o olho e só vai, sim, né? Tem que ir com o pé no chão, com segurança, mas acreditando que vai dar certo. Como diz, o dinheiro não aceita desaforo, mas você tem que colocar sempre na tua cabeça que é ele que trabalha para você. Você não trabalha para o seu dinheiro. O dinheiro que trabalha para você, mas respeite ele. Faça sempre o certo. A gente recusa, no escritório recusa perfis de clientes inúmeros todas as semanas. A gente tem um conceito do que a gente acha o correto. E o certo é o certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado. O que eu tiro é isso. Eu sei que parece repetitivo e parece frase pronta, mas é isso. Você vai colher aquilo que você plantou, meu amigo. Se você não plantou, aproveite as oportunidades, arrisque-se, que a vida vai te devolver. Eu acredito sempre nisso, cada dia mais nisso. Não tem erro. Não adianta plantar morango e querer colher batata, né? Não tem jeito. Não tem jeito, Felipe. Não tem jeito, né? As pessoas vão olhar depois, né? Quem não sabe dessa caminhada vai te olhar lá e falar... Aquele cara, só quer olhar o resultado final, né? Sim. Eu estava conversando ontem com a Tamires, a gente falou, quem olha ali o Instagram pensa, isso aí nasceu em berço de ouro, você está tranquilo, está com a vida... A vida mal sabe um caminho percorrido, né? Que ainda é, né? Exatamente. Na verdade, nunca para, né? Nunca para. Exatamente. E a gente falando de caminhada, de construção, você já está com o seu escritório próprio hoje há pouco mais de 10 anos. Né? Isso. Como eu disse na abertura, você é especialista em direito de família. Por que direito de família? Porque você fala, direito tem... direito imobiliário, direito tributário, criminal, mas por que família? Eu diria que é o direito das famílias, né? Dá para chamar assim, né? Direito das famílias.
o porquê que eu escolhi, você diz, de ir por esse caminho, direito de família. Olha, isso aqui não foi, para você, Felipe, que não foi uma escolha. Isso caiu para mim, assim, né? Veja, no começo, como todo advogado iniciante aí vai concordar comigo, rapaz, o que caiu na rede é peixe, como diz, né? É isso aí. Veio, meu vizinho aqui, o cachorro me mordeu, quero processar o dono. Vamos lá, vamos processar. O cara furou o sinal, o cara me chegou. Vamos processar. Vamos embora. Minha vizinha quer se divorciar. Vamos fazer. Eu digo que foi um lance, eu acho ruim falar sorte, mas é sorte. Eu acho que foi sorte. Veja, era o início do escritório, foi uma cliente chamada Maricel que entrou no escritório e ela queria fazer o divórcio dela. Não tinha muitos bens, enfim, ela veio por placa mesmo, assim, passou, vou conversar, foi lá, gostou, e conversou e a gente contratou. E a gente resolveu muito rápido o divórcio dela. Confesso que naquela época foi por competência nossa, eu tinha 2 sócios. Não posso dizer que foi. Não tínhamos conhecimento nem prática no direito de família para dizer que foi por competência nossa. Mas em prazo de 3 meses estava resolvido. A filha recebendo pensão, partilha feita, divórcio. E o cara era meio abusivo, assim, enfim, a gente resolveu a vida da mulher. E essa moça, ela era ligada à Secretaria das Mulheres de uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Olha só. Enfim, aí foram indicações, e aquilo foi tomando um grau. Eu conhecia muito pouco, eu tinha uma visão um tanto quanto machista, confesso isso também. Uma visão muito diferente do que era um relacionamento abusivo, do que era essa violência psicológica. E aí você começa a ouvir histórias, né? Você vai ouvindo história, ouvindo os casos e você vê que não é bem aquilo, né? Não é assim. Você fala, gente, alguma coisa tem que ser feita. Alguém tem que fazer alguma coisa diferente para mudar isso, né? O advogado, a função do advogado, a pessoa não pode ir lá falar com o juiz direto, com o promotor. Como que ela vai ter acesso à justiça? Pelo advogado. E essa pessoa tem que ser acessível para essas pessoas, tem que falar a linguagem dessas pessoas, tem que ter empatia com essas pessoas. Não adianta o cara chegar falando 1001 latins, todo bonitão lá, querendo impressionar e não resolver porcaria nenhuma. Nossa, né? Felipe, que preguiça dessa gente. Eu chamo de doutor da Tavênia, né? Esses caras eu tenho uma preguiça. Meu Deus. E o pior, ainda quando ele quer fazer com o cliente para impressionar, eu não faço, sou absolutamente contra, mas ok, é o proceder dele. Mas o pior é quando querem fazer com a gente, sabe? Ligam, um doutor me ligou porque queria fazer um acordo. Eu quero fazer um acordo, disse, enfim, ok, estou à disposição, doutor, qual que é a proposta? Aí ele falou, eu expliquei, não, doutor, olha, nós queremos isso. Veja bem, doutor, se me permite uma parte... A parte não, doutor, você me ligou, fale, né? Peço escusas. Isso. Veja, à luz do artigo tal e não terá o direito. Falei, doutor, o mérito é quando você está discutindo o artigo, o fundamento jurídico, né? Eu falei, doutor, você não tem que me convencer do mérito, tem que convencer o juiz do mérito. Você não tem que convencer do mérito. Seja objetivo, me diga, essa é a proposta, eu aceito ou eu não aceito. Entendeu? E tem muitos assim. Eu pensei, não, isso tem que mudar de alguma forma, né? Isso tem que ser mais acessível. O mundo público da advocacia, a função pública do advogado é dar voz ao povo perante o judiciário. Essa é a função do advogado. E alguém tem que fazer isso, né, de uma forma que eles também entendam. Quando eu vou falar com o juiz, através da petição, no papel, ali eu fundamento juridicamente, ali eu coloco letra de lei. Para o cliente não importa isso. Para o cliente importa dizer, você tem o direito, você tem o direito. Enfim, voltando, por que direito de família, Felipe? O direito de família está ligado a tudo, né? Está ligado ao empresarial, está ligado ao tributário, está ligado ao criminal. Tudo tem a ver com direito de família. É a sociedade, né? É a base da sociedade. São as famílias. Você vai fazer uma partilha, alguma coisa, tem uma empresa, você vai ter que saber do direito empresarial. Tem algum tipo de violência, tem o criminal. Tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Quando se falar de partilha, você vai ver tantas outras áreas do direito tributário, rural, agrário. Qual a
parte do direito, a via do direito, que de alguma forma você consiga fazer a sua parte para tentar uma transformação dessa sociedade. Direito de família, não tinha outro caminho. Não tem outro jeito, está Não tudo tinha. interligado ali, Sim. né? E você comentou um pouquinho antes aqui que já recusou diversos casos, né? Diversos perfis de clientes. O que hoje faz você, já com o nome que você tem, com a importância que você tem, recusar um caso, por mais que, de repente, financeiramente ele seja um caso ok? Que você não vale a pena o desgaste? Assim, eu sempre recusei, tá, Felipe? Eu digo que a gente está falando da colheita, né, daquilo que plantou. Sempre recusei. Não é de agora. Isso era uma coisa do meu pai, né? Ele sempre foi assim. Minha mãe falava: meu Deus, você é igualzinho, né? Do pai, o certinho que chega a ser irritante. E eu não acho que, né? Eu acho que ninguém merece palmas por fazer o mínimo. Que é o correto, seja honesto, rapaz. Seja honesto, enfim. Mas sempre recusei, sabe, Felipe? Mas é preciso o cara chegar... Doutor, homem normalmente. Normalmente não, né? Normal nunca será. O mais comum. Que sejam homens que venham. Eu quero preciso me separar, mas como é que eu faço? Porque isso aqui eu não quero partilhar com ela. Por quê? Porque você não quer partilhar. Não, mas porque ela... eu que construí a empresa. E ela estava onde quando estava construindo a sua empresa? Estava em casa. Fazendo o quê? Dormindo? Não, estava lá, tenho filhos, ela cuidava da casa. Meu amigo, ela ficou com a parte mais difícil. Não sei se você sabe. Ela ficou com trabalho, né? Ela ficou com trabalho. Não quer ele recusar. Eu já chegou a situações de ele pedir receber no escritório, de eu estar atendendo a mulher, e da outra parte vir, do senhor veio, ele chegou a abrir um talão de cheque, era um fazendeiro no interior do Paraná, talão de cheque, assinar e falou: doutor, pode preencher aí para a gente encerrar esse processo. Eu falei: olha, eu, com devido respeito ao senhor, o senhor tem uma certa idade, vou pedir que o senhor se retire para eu não chamar a polícia para você aqui agora. Chega a ser surreal você, nos dias de hoje, lidar com uma situação dessa, né? O cara achar que abrir um talão de cheque faz aí e resolve. Tem. Esses perfis, assim, sabe? Hoje, se eu disser, a gente tem hoje mais de 3.000 processos. Não tem três homens que a gente atende, eu acho. Eu acho que são dois, eram três, são dois que encerraram. São perfis muito específicos que a gente entende, não, esse cara não é o correto, né? É o nosso correto, porque às vezes o meu correto, para a pessoa pode achar que não é o correto, né? Não sou o dono da verdade, mas para o nosso correto, para o nosso conceito, se encaixa ou não se encaixa. Assim como vem mães lá, às vezes com perfis, não, eu não quero que eu tenha acesso à criança, não quero que veja, porque ele me traiu. Não. Isso não é uma questão da criança, é uma questão do teu marido. Teu marido não é marido do seu filho, ele é pai do seu filho. A relação com ele é diferente. Né? A relação dele com o filho é diferente. E a gente não atende. Olha, eu não posso atender a senhora porque eu não vou fazer isso. Entendeu? É claro, se o cara tem situações que coloca a criança em risco, enfim, a gente vai fazer de tudo para impedir. Fazer um todo para impedir esse acesso. Mas senão não tem porquê, né? Acontece muito isso. Daí é com as mulheres. Menor número, né? Sim, muito menor. Não tem comparação, Felipe. Não tem comparação. Mas acontece muito isso. Às vezes, quando me perguntam, mas você fala muito sobre seu pai, das suas referências. Eu falei: sim, tenho muitas referências. Meu pai, como homem, como exemplo de várias coisas, né? Aí ele me pergunta: e aí, mas e ele era um bom marido? Quando tua mãe, eu falei: eu não sei, ele era meu pai, não era meu marido. Aí você pergunta para ela, né? Tem que ver com a minha mãe. E isso é importante que as pessoas separem. Né? A figura do ex-marido e a figura do pai são coisas completamente diversas. Porque o pai, principalmente para menino, você sempre vai ter a imagem de meu melhor amigo, de herói, de o cara que vai estar sempre ali me segurando. E às vezes, como marido, não é na mesma proporção ali, e tudo bem, porque é uma história de marido e mulher, não tem nada a ver com você, filho dele. Sim, né? São coisas separadas. Tem que separar, né? Eu me dou como exemplo nesse sentido. Hoje sou casado, já, de novo, mas sou divorciado. Né? Tenho guarda compartilhada do meu filho, enfim, do Davi. E
Quando do divórcio, a primeira coisa que resolvemos foi guarda, pensão, questão, tudo resolvido. A gente soube separar muito bem essa questão em relação ao que era o Davi, meu filho, e aí a nossa questão, divórcio, questão patrimonial. E aí isso ok, até houve um certo litígio, mas de restante não, não tem que separar. E que é até normal, né? Porque se tudo fosse perfeito... Não separava. Por que não separava? Por que o mundo é mundo? Por que a gente está aqui? Né? Exatamente. E a gente falando hoje desses casos, você falou que já tem milhares de casos hoje durante sua carreira toda, e sempre tem algum que acaba de certa forma marcando, né? Quando te fazem essa pergunta hoje, qual que é o processo que mais te marcou? Que, puta, é esse o caso. Nunca vou me esquecer dessa história. Olha, tem tantos, enfim, tem tantos. Olha, vou dizer que os que mais marcam normalmente são aqueles que duram muito. Marcou esse da Maricial, que foi muito rápido, porque foi o primeiro. Mas normalmente os que duram, que perduram muito, assim, são os que mais marcam. Tem uma cliente que não encerrou ainda o processo dela. É um divórcio, para você ter uma ideia, de 2015. 2015. Olha só. Que o senhor do outro lado é uma figura de difícil trato. De dificílimo trato, assim, sabe? Ele faz coisas assim que você desacredita, de ameaçar, de xingar, loucuras, assim, sabe? Loucuras. Teve uma vez até que foi numa audiência que ele encerrou a audiência e são vários processos. Esse senhor, essa senhora, eles litigam em 20 processos, brigam em 20 processos. Caramba. Tem um grupo de empresas, um patrimônio gigantesco, enfim. Lembro que teve um acordo, encerrou o processo, enfim, e eu fui dar a mão para ele, mas o cara... Fui dar a mão, o advogado dele, né? Gente boníssima, o advogado dele, inclusive. Dr. Vitor. Enfim, dei a mão, Dr. Vitor, tá, obrigado, tchau. E aí eu fui dar a mão para ele, tchau, obrigado. Ele cumprimentou a minha cliente, o rapaz, né? O senhor. Eu fui dar a mão para ele, a hora que eu dei a mão para ele, ele fez assim, a hora que eu estiquei, ele... Um abraço, e puxou a mão assim, sabe? O advogado ficou completamente constrangido me olhando, tipo, É porque não faz nem o minimamente de ser político, né? Não. Cara, e assim, você não precisa gostar do outro. É educação. Assim, não faz. Isso de ameaças, né, Felipe? Que recebi. Como recebo ameaças? Desse aí você recebeu? Teve recente numa audiência em que ele me disse na audiência assim: você tome cuidado com o que você me diz. Aí eu parei, eu disse, excelência, só um pouquinho, que agora eu quero ouvir. Qual é o cuidado que eu devo tomar? É uma ameaça, alguma coisa? Senhor, tem meu telefone, tem o endereço do meu escritório? Não tem? Está no site, está no Instagram. Quer marcar um horário para o senhor o senhor me dizer o que eu devo tomar cuidado? Não, assim, enfim, acabou se encerrando. Mas esse já recebi. Teve um que mandou para mim assim, tem que tomar cuidado com o que você fala, você pode acordar com a boca cheia de formiga. Eu respondi para ele, ainda bem que eu vou acordar, né? É só lavar, é só limpar a boca. E seguir a vida. É só limpar. Mas é verdade, é que não pode... A principal violência que acontece contra as mulheres hoje é a psicológica, Felipe. E é nisso que eles querem. Eles acham que o que eles fazem com as mulheres dentro de casa, essas ameaças, vai funcionar com qualquer um. E não é assim. Fala, tá bom, quer marcar um horário, se me pegar? O endereço é esse. Você pode ligar nesse número e marcar com a minha secretária. O horário, se não tiver uma horinha, se dá um jeito. Se quiser, se não tiver horário marcado, você fica na recepção esperando um pouquinho aqui, a gente ajeita e te recebe. Mas você não pode baixar a bola. Já há inúmeras ameaças. Inúmeras. Que a gente pensa, falando de direito, que quem mais recebe é do direito criminal. E não é bem isso, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário, porque do criminal é que não recebe, porque eles precisam. A gente recebeu aqui recentemente a doutora Carol Torresi, que é criminalista, e ela fala isso. Ela falou, eu nunca tive problema. Porque a gente joga limpo. Falou, cara, eu não vendo promessa, não vendo sonho. Sim. Agora o cara que vai lá, não, me dá tantos mil aí que eu vou te tirar, e aí chega lá não tira, é esse cara que se ferra. Esse se ferra. É o causa-ganha, né? Não existe causa-ganha. Eu falo até para questões óbvias, de pensão alimentícia. É um direito da criança? Mas doutor, é causa-ganha?
É garantido que ele vai receber? Não é. Se o pangarezão lá morrer no meio do caminho aí, e ele não contribuía com o INSS, você não vai ter direito à pensão por morte. Você não vai receber pensão. Então não é garantido. É porque se fosse, você não precisava de um advogado. Exatamente, né? Eles falam, olha, não é garantido porque sou eu que vou decidir? Não vou. Se fosse eu, está garantido, você vai receber agora. É você? Não é. É o juiz que vai decidir. É ele quem vai decidir, então não tem como eu garantir o que ele vai dizer. Não tem como saber. É isso. E infelizmente a gente já está encaminhando aqui para o encerramento. Foi muito rápido, o nosso tempo acaba sendo curto. Mas é bom porque aí abre a oportunidade para você vir outras vezes e contar mais histórias. Perfeito. Te agradeço mais uma vez ter topado o convite. Agradeço a Tamires aqui, que sempre tem trazido pessoas incríveis. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está te assistindo, de repente algum estudante, quem quer abrir seu escritório, o seu conselho de vida de hoje. Vamos lá. Felipe, primeiro eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado pela Tamires também, minha assessora aí. Conseguiu essa oportunidade para a gente aqui. Obrigado pelo convite para me receber. Muito bom mesmo bater esse papo ao natural. Confesso que vim aqui imaginando uma outra coisa e foi muito natural, muito tranquilo. Foi mais histórias de vida mesmo. O meu recado, volto para aquilo, sabe, Felipe, de não desistir e de se arriscar. Em que sentido? Hoje os números da OAB são os seguintes. 80% dos escritórios fecham nos primeiros 2 anos de existência. Ou seja, é muita coisa. Bastante. É muita coisa, 80%. Mas você não deve se agarrar a esse número, você deve se agarrar aos 20%. Se você superar esses 2 primeiros anos, você vai estar no número dos 20%. Pense que daí o teu escritório estará nessa fatia de 20% que vai atender todo o Brasil. Olha o tamanho do mercado que está abrindo para você. Procure sempre o lado objetivo da questão, o lado positivo da questão. E não desista e se arrisque. Sempre que puder, se arrisque. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. É isso. É como o Reinaldo Gotino fala, né? É fazer o certo até dar certo. E eu quero agradecer também aqui a Start Assessoria de Imprensa e Comunicação na gestão da Tamires Cristina, que é uma profissional brilhante hoje na área de comunicação, de assessoria de imprensa. Tem assim um casting incrível. Então, vocês que estão em busca de assessoria de imprensa, contatem ela. Os dados vão estar aqui na descrição do vídeo. Quero agradecer também a Stoke Tutoria, a Tutoria Portuguesa do chefe português Fábio Gonçalves e Davi Vileiso, que são pessoas maravilhosas. E se vocês querem os melhores doces portugueses de São Paulo, é lá que vocês vão encontrar. O endereço também está aqui na descrição. E, claro, agradecer a toda a equipe, agradecer ao Abner hoje aqui que está dirigindo a gente, ao Jeff, Cadu da produção, Andréa da maquiagem, a todos vocês, principalmente a vocês, porque sem a sua audiência, sem a sua companhia, nada disso seria possível. Um abraço, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.